Vamos falar desse Bahia, hein, Pedro Pereira? Para de Impossível. pontuar, não. 13 Estão me deixando pontos. sonhar, viu? Estão deixando Sonhar com o quê? Por favor, nos diga. Estão me deixando sonhar. Com o Sonhar. quê? Com o Apenas quê, sonhar. rapaz? Apenas Com o sonhar. quê? É um Rapaz, consolo vou te dizer, viu? Ó, na Fonte Nova hoje... G6 ou taça? Veja só. Na Fonte Nova hoje... Pipoque não, você está escutando, você está escutando. Não vou focar, não. Vou responder essa pergunta. Na Fonte Nova hoje, quando eu cheguei, o jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense foi mais cedo, né? Às 4 horas. E existia, assim, um clima meio que de decepção pela vitória do Atlético Paranaense. Mas eu acho que se for para pensar no título, o resultado vai estar bom, viu? O resultado Palmeiras. vai estar bom. Porque eu acho que o Palmeiras é um candidato ao título, é mais candidato ao título do que o Atlético, né? Então, se é para sonhar, vamos sonhar alto, vamos sonhar grande. E o resultado do Atlético hoje foi positivo. Mas eu tô falando isso assim, eu sou muito pés no chão. Eu acho que 13 pontos para 6 jogos tá excelente para fazer um campeonato tranquilo. Por enquanto, eu continuo no pensamento de ter um campeonato apenas tranquilo. Se puder sonhar com mais, ótimo. Tranquila G10. Tranquila G10. Mas, Pedro Pereira, dessas 3 vitórias em casa do Bahia, né? Foram contra times que, se a gente for pensar em G6, adversários diretos, né? Grêmio, Fluminense, Bragantino e o Botafogo. Ele venceu fora de casa. Então não é só que o Bahia começou bem. Ele começou bem vencendo times que a gente olha sendo times que devem terminar a competição na primeira página do campeonato. Então acho que isso é ainda mais animador. Não é que venceu Criciúma, Juventude e Vasco. Venceu equipes que tendem a brigar ali por um G6, ou pelo menos ficarem na primeira parte da classificação. Então, acho que isso é o que deixa mais animado, né, o torcedor do Bahia. Os adversários, as vitórias contra adversários que são times ali que a gente vislumbra ali brigando por competições continentais, sobretudo a Libertadores. Eu acho que essa é a grande questão, Fábio. A tabela do Bahia foi uma tabela bem complicada até aqui. Não dá para dizer que foi uma tabela fácil, né? O Bahia consegue chegar a 13 pontos com 6 jogos, tendo adversários bem duros. Inclusive hoje, né? O jogo hoje foi duríssimo. Diria até que um dos mais difíceis, se não o mais difícil que o Bahia teve nessa Série A até agora. E se você reparar, o Bahia não pegou ainda nenhum adversário que a gente imagina que vai lutar na parte de baixo, com exceção do Vitória. Só que o Vitória, para o Bahia, eu até estava acompanhando vocês no Raiz dessa semana, que eu não participei, mas acompanhei. E o Vitória para o Bahia é diferente, né? Acho até que foi Cássio Zirpoli que trouxe isso, né? O Vitória para o Bahia é um adversário duro, porque é clássico, é no Barradão, e o Bahia teve dificuldades no Campeonato Baiano. O Vitória foi um time que soube entender muito bem como jogar contra o Bahia, e fez isso muito bem, tanto é que foi campeão baiano merecidamente. Então, o adversário do Campeonato Brasileiro mais, entre aspas, tranquilo que o Bahia teve foi o Vitória, mas para o Bahia não é um jogo tranquilo. Para o Bahia foi um jogo muito duro, e que o Bahia, inclusive, saiu perdendo, né? Saiu tomando 2-0 e conseguiu reverter dentro do Barradão. Então, a tabela do Bahia, eu acho que ela contribui com essa ideia de que o Bahia vem fazendo um campeonato muito seguro até então e até superando as nossas expectativas, né? Se você me perguntasse se eu achava que o Bahia ia chegar à sexta rodada com 13 pontos, eu ia dizer nunca. Jamais o Bahia ia chegar à sexta rodada do Brasileiro com 13 pontos na vice-liderança, né, do campeonato, empatado em número de pontos com o líder. Então, é um campeonato muito seguro até aqui. E eu fiquei com uma sensação boa, assim, no jogo de hoje. A gente vai falar, obviamente, muito do jogo de hoje, mas o Bragantino é um time muito complicado, é um time que vai gerar problemas, tanto jogando dentro de casa, na Bia Bichedid, quando viaja também. E hoje o Bahia teve dificuldades, não seria nenhuma surpresa se o jogo tivesse sido terminado em empate hoje, né? Foi um jogo muito complicado.
E eu acho que o Bahia soube jogar o jogo hoje e não vou dizer que não sofreu, porque sofreu, teve momentos complicados na partida. Mas o Bahia conseguiu hoje jogar de uma maneira diferente que vinha jogando até então, conseguindo mudar um pouco ali as características da equipe. E eu acho que isso foi muito importante para que o Bahia conseguisse sair com 3 pontos que são, assim, importantíssimos e que deixaram a torcida, obviamente, muito empolgada na saída da Ponte Nova hoje. E aí, Cássio, seu comentário sobre Bahia. Aonde pode chegar esse time, na sua opinião? Primeiro que essa dificuldade, só para ilustrar, Marcos Felipe faz uma defesa assim espetacular. Ali já era, o jogo ia até os 50, eu acho que é de 48 para 49 minutos. Já era 44. Bem... 44 foi no início dos acréscimos, assim, mas o jogo ia até os 50, foi já na reta final da partida na Fonte Nova. E a câmera atrás do gol, ela expõe do lado do Dick Tororó mesmo, assim, daquela abertura da ferradura, que é quase de mão trocada, assim, ele não pega aqui, não, ele pega meio que de reação de defender, a defesa muito bonita, vem de trás ainda, salvou bem, e os números mostram que o Bahia abriu o placar com um gol muito bonito, tanto na jogada, quanto na conclusão dela com o Tassiano, que ele pega, gira e chuta. Assim, eu estou dizendo há muito tempo que esse cara, para mim, é o jogador do Bahia. Gosto demais. O cara tá o campo todo, o cara toca bem na bola, tem visão de jogo, faz gol pra caramba, aparece bem na área, é muito útil. E pro que o Bahia pagou, nem foi dos mais caros. Assim, porque o Bahia gastou tudo, na verdade foi até barato, considerando o que o Bahia pagou por aí para montar esse elenco. E tá sempre ali. Inclusive, da Copa, já disse assim, da Copa do Nordeste, ela tá stand-by, né? Para mim, é o melhor jogador da Copa do Nordeste, assim, até esse momento, até semifinal. Claro que tem a semifinal e final, elas vão definir os principais nomes da competição, mas seria um desses na Copa do Nordeste. Né? E depois que o Bahia faz 1-0, tem até a chance ainda de ampliar, mas assim, os números mostram que o Bragantino chegou bastante também, assim, finalizou mais de uma forma geral. Até para dar um número do scout geral aqui, 15-8 para o Bragantino, entre certas e erradas, e 5-3, considerando só as certas, sendo, assim, certa que ela vai na barra, nem todas assustam, mas essa, por exemplo, assustou demais. E assim como o Bahia teve um gol anulado de VAR, o Bragantino também teve ali, que no mínimo deu um sustinho, tá? Assim, na hora que vai para o replay, o VAR não precisa nem traçar a linha, o jogador estava... Mas assim, ali já era reta final também, chutou o chute contou. O chute contou para a defesa de Marcos Felipe, mas aí o rebote, o jogador do Bragantino estava impedido, mas o próprio chute, eu acho que, na verdade, assim, mais do que o torcedor do Bragantino, existe, né? O torcedor do Bragantino, existe mesmo, claro, da cidade de Bragança Paulista, eu acho que mais do que lamentar o jogador impedido nesse lance, ele lamentou aquele chute, porque ali abriu assim, ele chutou um pouco em cima de Marcos Felipe, assim, ele clareou mais ou menos no centro da área para bater, aquela foi uma chance muito perigosa, onde o chute acabou não sendo tanto quanto a jogada parecia. Então, ao contrário das vitórias sobre o Fluminense, e aí a pergunta que o Fábio traz sobre até onde pode ir esse Bahia, porque o Bahia vence pela terceira vez, né? Jogou muito melhor que o Fluminense, jogou muito melhor do que o Grêmio, e esse jogo de hoje foi equilibrado. Isso não teve mais nuances de equilíbrio. Isso não é a tradução disso, a conclusão disso não é que o nível de atuação do Bahia diminuiu. Na verdade, o Bragantino foi um adversário melhor do que foi o Grêmio, sobretudo em relação ao Grêmio e em relação ao Fluminense. O jogo foi um jogo entre dois times que você está enxergando, dois times que estão aqui na tabela. Então, o adversário ofereceu muito mais perigo e o comportamento do Bahia continuou sendo bom. Ele só não foi tão dominante como tinha sido contra o Fluminense estou considerando os jogos da Fonte Nova, e contra o Grêmio, sobretudo contra o Grêmio. Ali realmente assim, aquele placar foi econômico demais. A gente de vez em quando fala assim e tal, ali foi o contrário. É um jogo que você pega o resultado, não diz o que foi o jogo. Esse jogo de hoje, essa vitória, ela foi muito batalhada, mas ela não é uma vitória também de detalhe. O Bahia ganhou no detalhe. Não, o Bahia abre o placar no primeiro tempo, tem chance de ampliar, compete o jogo inteiro. Tem um gol anulado, o sistema defensivo se comportou bem, o goleiro quando é para ter situações como essa, aparece muito bem,
E na reta final poderia até ter tido um pouco mais de foco. Até Carlos Cardoso até trouxe o detalhe. A Ademir, por exemplo, realmente demorou a entrar, porque aquele espaço que estava tendo na reta final. Tem um lance muito curioso. Eu não vou dizer o tempo, não, porque Pedro decorar o minuto, mas é um lance que o goleiro do Bragantino, desculpa, que o do Bahia repõe. Aí tem uma saída e o goleiro do Bragantino vai dar um chutão mais ou menos na intermediária. Assim, já direto, já está na reta final, já está esgotando o tempo. E ali não estava. O Bahia deveria ter povoado mais aquele setor durante boa parte do jogo, porque aquilo ali foi uma constante. Aquele buraco entre o goleiro do Bragantino e a primeira linha do Bragantino, no final, estava muito lançado ao ataque. Aí o Bahia talvez tenha demorado um pouco para explorar aquilo ali. Não acabou não fazendo falta, mas foi um detalhezinho que poderia ter tranquilizado um pouco mais aquela reta final do jogo, que foi uma reta final difícil, mas foi uma vitória que você puxa, vendo a campanha em perspectiva nesse momento. A largada perde de virada do Internacional. Primeiro, perde, embora o Bahia tenha sido campeão já no Beira-Rio. É muito curioso isso, e Pedro sabe mais do que ninguém isso. Embora o Bahia tenha sido campeão brasileiro do Beira-Rio, aquilo ali é a exceção. Porque, na verdade... O Bahia nunca venceu o Internacional pelo Brasileirão jogando no Beira-Rio. Venceu fora de casa, mas a partida foi em Caxias do Sul, se não me engano. E foi campeão brasileiro com empate. Assim, só o Bahia venceu no Beira-Rio, e o Bahia venceu no Beira-Rio pela Libertadores. Né? E na Sul-Americana também, na Libertadores e na Sul-Americana. E na primeira fase da Libertadores, né? Na fase de Libertadores de 89 e Sul-Americana mais recente agora. E tirou até tirou o Internacional na Sul-Americana. Foi, exatamente. Mas apesar do título brasileiro com aquele 0-0 em fevereiro de 89, assim, o Beira-Rio é um lugar muito hostil para o Bahia. Então, no fim das contas, foi um resultado que costuma acontecer. Mas ainda foi na reta final, porque o time abre o placar no segundo tempo, toma virado, deu uma chateação muito grande até pela a forma como vinha do Baiano ter aquele resultado, acabou se somando muito. Mas ficou ali. O próprio jogo contra o Vitória é um jogo de reação. Assim, o Bahia depois tem 4 vitórias já, uma delas sobre o Botafogo, uma já fora de casa, são 4 vitórias e um empate. E um empate contra o Vitória, você pode colocar, mas o Vitória agora está 18º lugar, é o único ponto do Vitória, curiosamente. É um empate e 4 derrotas, é a campanha do Vitória. Mas o Vitória venceu o Bahia todos os outros jogos no ano, no Barradão, e fazia 2-0 até 30 de segundo tempo. Então, assim, aquele ponto ali, o Bahia não deixou de ganhar 2 pontos naquele clássico, não. Ali o Bahia arrancou um ponto, o Bahia reagiu e arrancou um ponto em todos os outros jogos, os 3 na Fonte Nova, e contra o Botafogo foi um jogo equilibrado também. Essa largada veja só, os nomes: Inter, Fluminense, Grêmio, Botafogo, times que estão na primeira página, Bragantino, que pelo investimento também e o Vitória, que nesse momento, como o Pedro frisou, é o que está na parte de baixo. A base da pontuação do Bahia, ela é de clubes que tendem a fazer uma campanha sólida na competição. E a gente está falando de um time, depois de muito tempo, que tende a ser um elenco sólido também. Porque nesse momento, em outros tempos, era o seguinte: o Bahia começou bem, aí daqui a pouco, não sei quem da Bulgária fez uma proposta de 10 milhões, leva. Não sei quem está com... Ou então o jogador está com 6 jogos. Aí um time da própria Série A, né? Um time da própria Série A começa a sondar. Aí o cara não faz o 7º jogo, o cara se transfere porque recebe uma oferta melhor. Isso pode acontecer? Naturalmente pode. Mas não da forma como a gente sempre viu. Para tirar, teria que ser algo muito acima e basicamente o Bahia querer que o cara saia. Então, você olhar esse início de campanha e olhar esse time, sabendo que esse time tende a não ser desmanchado, isso eu acho que talvez é por isso que a turma já começou a sonhar, porque assim como o Pedro está sonhando, o Igor Santos já disse que está ficando chatinho. O chatinho, na verdade, está ficando bonzinho. Ele está sendo irônico, está ficando chatinho. Mas é isso mesmo, que ele está vendo um time que não tende a não ser desmanchado e que, se de repente perde uma peça, vai ter recurso para repor. Ainda tem isso, ainda vai ter recurso. Mesmo que não venha perder peças, eu acho que o Bahia vai conseguir se reforçar na janela. Vai se reforçar, perdendo ou não perdendo peças, exatamente, vai se reforçar. Então, esse início de campanha, eu somo para dar para entender melhor esse lado animador que os torcedores do Bahia estão tendo,
pela perspectiva de uma continuidade de campanha, como a gente não costuma ver por aqui. A gente costuma ver campanhas onde o cara perde um jogador e perde. E é foda, assim, o Sport bateu em 18, era o Sport pré-Serasa. O Sport está jogando demais, Anselmo no volante. Era emprestado, para dizer, é isso que vai acontecer com o Bahia agora. Era emprestado pelo Internacional. Aí o Internacional, ele estava jogando muito no Sport, o Sport estava em quinto lugar no Brasileiro, tinha 18 pontos, aí ia ter a parada da Copa do Mundo. Teve a parada, aí o Internacional vendeu esse jogador para o mundo árabe por 14 milhões de reais. O Sport ainda ganhou 1 milhão de vitrine. Sem esse jogador, o Sport foi rebaixado na volta do campeonato. Sim. Só para dar um exemplo assim, essa engrenagem que tirou ali foi rebaixada. Nesse momento, não aconteceria isso. Não tem ninguém, o Bahia não está sendo barriga de aluguel de outro time. Não, pelo menos do cenário nacional, da forma como a gente via, assim, não está sendo. Uma proposta de 14 milhões por uma peça-chave do Bahia, que em outros tempos o Bahia venderia, claro que venderia. Duvido que venda. Se alguém chegar e dizer, meu irmão, pode ser 14 que está tendo isso aqui, não pode ser 14 porque pagou 25, né? Assim, mas se o cara chegar com 30, não leva. O que o Bahia comprou por 25, se botar 30, não vai levar. Mas já teve situações assim com o próprio Tassiano, né? Que se botar 14 milhões de Tassiano, não leva de jeito nenhum. Eu imagino, assim, imagino. E assim, se a gente for comparar com outras épocas, né? O Bahia perdeu o Tassiano quando o Tassiano estava aqui por empréstimo, emprestado pelo Grêmio. E aí o exemplo que eu estava dando, por isso que eu falei de Anselmo, que foi o que eu lembrei. Exato. Então já aconteceu com o Bahia também, e não seria. Não é novidade, assim, não seria novidade se acontecesse, mas de fato, nesse ano eu acho muito difícil que o Bahia venha perder peças. Muito pelo contrário, né? Já existe um lateral esquerdo contratado que vai chegar em breve, que é Iago Bordeaux. Mais um? Nossa. O lateral esquerdo? Tem muito, tem não. Futebol alemão, né? Esse... Lateral esquerdo só tem Juba, né? Que não é. Né? É pouco? E você acha pouco? Veja, Juba tá bem, mas ele não chegou pro Bahia como lateral, né? Ele não chegou como lateral. Eu acho que Juba ele vai ser a gente avisou, ainda mais. Oi? Mas a gente avisou sobre ele não chegar como lateral. Foi avisado. Verdade. Exato. E ele não foi contratado como lateral, e eu acho que é um cara que vai contribuir mais ainda jogando na posição que dá para chamar de posição de origem dele, né? Embora ele tenha começado como lateral esquerdo. Mas ele vem contribuindo muito, tipo, tem sido uma grata surpresa. Assim. Juba é da segunda linha para frente. E aí... E ele vem, mas ele vem atuando muito bem. As atuações dele como lateral esquerdo, jogando até mais defensivamente, têm sido muito seguras, né? Mas o Bahia vai ter um lateral de fato agora, que é Iago Bordeaux. E eu acho que o Bahia vai se reforçar ainda mais. Isso de fato dá uma tranquilidade, né? Ao torcedor do Bahia. Além de não perder jogadores, eu acho que a tendência é que o Bahia perder de lesão é do jogo. Universidade. Perder de lesão é do jogo. Aí é assim, é de campeonato, o cara machucar, perder algumas semanas, assim, você torce para não acontecer isso naturalmente. Mas perder da forma como sempre perdeu, por falta de poder econômico, você está construindo a campanha. Aí a campanha ela desanda porque você não consegue segurar um jogador. Aí de repente segura um, aí uma semana depois o outro vai embora. Então, nesse momento, ainda que o Bahia deva receber boas ofertas, mas assim, a gente vendo de fora da forma como tem a gestão, da forma como a SAF, o investidor da SAF que comanda o Bahia, é de imaginar que essa temporada, havendo esse encaixe, eu não acho que os caras, a própria gestão vá topar um desencaixe do time. Porque o difícil é você encaixar um time. Na hora que o time encaixa e você desfaz, é foda. O que me preocupa um pouco, Cássio, você citou aí a possibilidade de perder jogadores por lesão também, né? Que o Bahia até agora tem sido um ano muito tranquilo para o Bahia em termos de lesões, né? Mas o que me preocupa é que esse encaixe do Bahia, ele é muito fruto dos 4 jogadores de meio campo ali, né? Como sempre foi dito, né? Como sempre foi dito. Pois é. Que é o Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. O Bahia depende muito dessa formação, por mais que tenha Depena, que tem entrado e tem entrado bem. Mas na hora em que perder um desses jogadores, e vai perder, obviamente, seja por lesão, por cartão amarelo, uma hora o Bahia não vai poder contar com os 4 jogadores, né? E aí a gente vai ter que ver como que o Bahia vai se adaptar, né? Como que Depena vai render jogando como um dos 4 jogadores do meio campo.
Então são incertezas ainda que é óbvio, você pode até considerar Potassiano também pode ser uma peça útil ali no meio campo, né? Vem jogando mais à frente, mas na falta de alguém no meio campo, você pode tentar entrar de outra forma no ataque e trazer Tassiano para o meio campo. Mas teria que ser uma adaptação que a gente não viu ainda desde que o Bahia conseguiu esse encaixe perfeito, eu diria, no brasileiro com os 4 jogadores de meio campo, né? São desafios que vão acontecer ao longo da temporada, isso é fato. E aí, vamos ver, mas eu acho que o Bahia tá bem servido, eu acho que tem boas peças. Por mais que ocorra alguma falta em determinado momento, mas eu acho que o Bahia consegue, de alguma forma, com o elenco que tem hoje, suprir possíveis ausências, seja de Everton Ribeiro, seja de Cauli, Eu seja acho. de Jean Deixa eu Lucas ou só Caio Alexandre. abrir um parênteses rapidinho, que eu tinha te considerado um ponto e você ficou caladinho. O sonhar também pode ser pela Copa do Brasil, né? Eu tava. É porque a Copa do Brasil é Copa, né? Em Copa Mas tudo é pode porque acontecer. eu fui dizendo os caminhos, eu esqueci desse. Tem a Copa do Brasil também, pô. Não, mas assim, ó, falando sobre esse E, lance nessa, de e nesse sonhar, caso é de longe e de verdade, né? De quebrar é, aquela escrita ali de quarta de é, final. assim, te falar sobre essa coisa de sonhar, né? Eu sou muito pés no chão quando eu tô aqui no podcast. Porque eu acho que é preciso a gente ter um pouco mais de calma, né, ao analisar as coisas. Mas como torcedor, velho, eu tô curtindo a Quem é que não ideia de quer ter um time sonhar, bom, assim, porra? né? Oxi. Irmão, Sonhar é bom 30 anos, demais. 30 anos vem time mais ou É, menos. Aí não um paga lampejo nada, não aqui, aí você paga vai lá nada para pra sonhar, o não. Bahia de 2001, um pedaço do Bahia de 94, uns É, lampejos aqui e ali. Aí de repente aparece uma situação e você se dá conta que você tem um time bom. Porra, tem que uhum. aproveitar mesmo. Inclusive, Não, e, acompanhando também o programa de vocês na segunda, eu vi o depoimento de Matheus Novaes, que conheço, inclusive, já conversei com ele, assim, por vídeo, gente boa pra caramba. E é aquilo ali mesmo, tipo, a gente tem o direito de sonhar, velho, e ser feliz, e futebol é isso, né? Futebol é você curtir o momento, quando seu time tá bem. Bahia hoje não tá na liderança do Campeonato Brasileiro com 6 rodadas por um detalhe, né? Por uma questão de saldo de gols. Que, enfim, é um detalhe do detalhe, né? Então, o torcedor do Bahia tem mais do que o direito de curtir esse momento, de pensar alto. Vai ter um jogo dificílimo agora contra o Atlético Mineiro, né? Que é um daqueles jogos, assim, que você fala, pô, um dos jogos mais difíceis do campeonato, sem dúvida nenhuma. Você enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa. Mas o Bahia vai daquele jeito, né? Tipo, pode acontecer de ganhar, e aí se ganha, velho, aí se segure, né? Achei até que a Fonte Nova ia estar mais cheia hoje, falando ainda nesse lance do sonho, né? Achei que hoje a gente teria mais de 42, 43 mil pessoas. Mas 36, quase 37 mil pessoas Não, no, ótimo no público, não tô dizendo que foi Castelete. ruim, não. Não tô dizendo que foi ruim, não. Achei que ia estar mais cheio. Era dia das mães, eu sei, mas o jogo era 6h30. Achei que a gente ia ter realmente uma Fonte Nova completamente lotada, com o Bahia com a possibilidade de chegar até a liderança do campeonato. Mas não deixa de ser um bom público, não. Ter 6 mil pessoas é sempre um bom público, né? Achei que seria mais. Pedro, ainda falando sobre esse sonho, eu acho que tem dois pontos que são animadores para o Bahia. O primeiro é que, se a gente pegar os times que devem brigar na parte de cima, o Bahia não tem competição sul-americana, o que já dá uma folga no calendário e uma folga nas atenções. Então, eu acho que isso pode fazer alguma diferença lá na frente. E outro ponto que é um time que não deve perder jogadores na Copa América, talvez o Santiago Arias, o único, né? É, que vai Se, fazer falta, tá? mas se a gente for comparar com outros clubes, né? O Flamengo, por exemplo, o De La Cruz, que é um jogador que é importante, o Palmeiras, o Gustavo Gomes, o Inter, né? Que a gente citou aqui, 4 dos seus titulares certamente estarão na Copa América, né? Pega o Grêmio, tem o Vila Sante, enfim, dos times que vamos colocar aqui que o Bahia vai brigar na parte de cima. Vamos partir desse ponto. Ele, em tese, é o que vai menos sofrer com o calendário e com perda de jogadores. Então, acho que isso também é um ponto que faz o sonho não ser tão distante. Tem alguns pontos, de fato, que favorecem ao Bahia. E eu acho que o principal deles é o calendário. Você não ter outras competições para dividir a atenção. Eu acho que é extremamente positivo. Claro que o Bahia tem a Copa do Brasil também, mas basicamente todos os times que estavam ali na primeira parte da tabela vão também estar na Copa do Brasil, né?
E o fato do Bahia não estar nem na Sul-Americana, nem na Libertadores esse ano, é uma vantagem. Claro que a gente gostaria de estar também disputando uma competição continental. Ninguém vai negar isso. Mas que é uma vantagem também, acho que é fato. A Copa América, o Bahia vai perder um jogador que é Arias. A tendência é que perca, né? Não é aquela convocação assim que todo mundo dá como 100% garantida, mas eu acho que pelo que ele vem jogando, e como foi convocado também na última lista da seleção uruguaia, eu acho que ele vai acabar indo para a Copa América. Aliás, o Bahia não tem um jogador disputando Copa América desde 1991. Com o Zé Roberto. Quem foi Luiz Henrique? O Luiz Henrique, desculpa, falei Zé Roberto. Luiz Henrique jogou muito. Ele começou no banco e depois acabou assumindo a titularidade. A Copa América teve um quadrangular final e ele foi titular no quadrangular final. Fez gol, inclusive, fez 2 gols, se eu não me engano. E o Brasil perdeu aquela Copa América por conta da derrota contra a Argentina, né? Que ele esteve em campo, inclusive. Mas... Já achei aqui jogadores cedidos. O Bahia teve 2, na verdade. Assim, o último que você falou foi o último, né? Porque 89 teve Charles, né? Teve Charles, que foi aquela Copa América clássica, né? De Charles, o problema sério aqui na Fonte Nova. Até dei os números aqui. Eu achei ele entra é uma coisa muito curiosa. Ele entrou na convocação da segunda fase. E assim, e foi terrível, né? Porque ele tinha sido pré-convocado, aí depois teve a lista definitiva e Charles acabou sendo excluído, né? Acho que foram 2 jogadores que foram excluídos, e isso gerou um problema sério aqui em Salvador, porque a seleção brasileira jogaria aqui em Salvador e houve aquela revolta da torcida, né? Porque é preciso dizer uma coisa, a seleção brasileira, naquela época, a base dela jogava no Brasil. Em 89, o Bahia era o atual campeão brasileiro. Então, assim, a gente não está falando assim a gente não está falando de um time que foi menosprezado. Pô, ele está falando assim, a base é não é o Palmeiras ser o campeão brasileiro e não ter ninguém na seleção brasileira. Hoje é o contrário. Hoje você pega ali, teve, acho que um do Flamengo, teve Bento ali. Quem é que foi do Palmeiras? Foi alguém do Palmeiras? Nem lembra que é a convocação de Dorival agora, falando de cabeça. A convocação é quase toda do exterior. Ali não. A de 70, por exemplo, isso vai minguando, né? Na Copa de 70, o Brasil, quando foi campeão mundial, todo mundo, aliás, tanto 58, 68, 62, 70, todos os jogadores jogavam no Brasil. Aí, 94, boa parte jogava ainda, mas ali 89, muita gente jogava. Então, era o campeão brasileiro não tendo. Então, isso realmente era muito curioso. Mas Charles entrou e Luiz Henrique, deixa eu ver aqui. Luiz Henrique jogou 1, 2, 3, 4, 5 jogos e fez 2 gols. Marcou contra o Equador na vitória por 3-1 em Vinha del Mar e uma na vitória sobre o Chile, que era um anfitrião. Pô, realmente 2 gols em 5 jogos. Foi uma participação efetiva de Luiz Henrique. Ele começa no banco, aí aos poucos ele vai entrando nos jogos, saindo do banco de reservas e tal. Só aproveitando essa não é estatística, não. Essa é estatística. É curioso. Assim, as últimas participações do Nordeste, de jogadores convocados do Nordeste, na seleção brasileira na Copa América, porque, como foi dito, pode ter em outras seleções, né? Tem a Venezuela, do Fortaleza, também Rosário, do Sport, próprio Santiago. Mas na seleção brasileira, o último jogador do Nordeste, de um clube do Nordeste, a ser convocado para a Copa América foi Rodrigo, do Vitória, mas não jogou. E o Brasil foi vice-campeão, né? Foi a Copa América de 95. É um lateral, acho que lateral direito ou esquerda, não sei. Lateral direito, né? E considerando todas a quantidade de gente que já convocou, o Vitória teve o Botafogo de Salvador já teve. É o primeiro. Mica, o goleiro, Mica em 1923, vulgo 101 anos, e ele jogou 3 partidas. Ele jogou 3 partidas. E Vitória e Botafogo, 1 jogador, o Bahia com 2 jogadores. Agora, saca essa curiosidade. Sport com 5, Náutico com 7 e Santa Cruz com 10. Aí tu fala, peraí, como é que é isso? Porque em 1959, a seleção brasileira foi representada pela seleção pernambucana. Então, todos os convocados da seleção brasileira eram
dos times de Pernambuco. O Santa Cruz teve 10. Tipo, 10 jogadores do Santa Cruz estavam na seleção brasileira que foi para a Copa América. Daquele surreal, é assim, você imaginar que o negócio desse aconteceu, mas foi exatamente isso que aconteceu. Ficou em terceiro lugar, ficou atrás da... Acho que o Uruguai foi campeão e a Argentina foi vice. Mas, enfim, estatística dita. E Charles, em 89, ele não jogou, tá? Ele foi reconvocado para a segunda fase. Mas ele foi campeão, mas sem jogar. Ele foi campeão da Copa América sem jogar. E assim, a participação de Charles é um capítulo à parte da participação do Brasil naquela Copa América, né? Porque os 3 primeiros jogos do Brasil foram aqui em Salvador, na Fonte Nova. Vazia, 0x0 com o Peru, eu acho. Não mesmo. Só vazia, como um clima completamente hostil, né? A torcida se revoltou, jogando de fato, pela não convocação de Charles. Jogaram ovo em Renato Gaúcho, né? Bateu em Renato Gaúcho, não foi que era... E não era treinador, era jogador. E a seleção acabou indo para Recife depois e aí no Recife acabou vencendo o último jogo, não vou lembrar contra quem, né? Mas tem uma lenda urbana, durante muito tempo, até Fred ficou surpreso quando disse, porque sempre se falou de que, como teve esse comportamento em Salvador, aí a CBF tirou esse jogo contra o Paraguai e o jogo da última rodada foi no Recife. Não é verdade. Eu não sei, alguém criou essa lenda e eu acreditei durante os 20 anos, mas não é verdade. A tabela, antes de começar a competição, não é várzea não, tá ligado? Assim, a Copa América, a tabela tem lá. O jogo da última rodada já era no Arruda. Assim, mas meu irmão, durante 20 anos, sempre foi dito isso, assim, algo muito comum, não, como teve hostilizado, a CBF tirou o jogo da última rodada e botou no Recife. De fato, o jogo foi no Recife, mas já estava programado. E de fato o ambiente era terrível aqui em Salvador, né? Tudo... Mas não foi por isso que mudou. Essa mudança estava na tabela antes da competição começar. O Brasil empatou com Colômbia e Peru aqui em Salvador. E foram 2-0, se eu não me engano, né? 2-0. O Brasil até venceu a Venezuela no primeiro jogo aqui, né? 3-1. A Venezuela naquela época não era ninguém, né? No futebol. Aí a fase final depois foi toda no Maracanã. Isso. E aí Charles foi convocado para a reta final, mas não jogou. E foi convocado muito pela pressão, né? Muito pela pressão que ocorreu. Ele foi jogar, ele passou a jogar depois, tá? Depois ele tem participações mais efetivas na seleção brasileira. Eu acho que é antes, não? Será que era antes? Eu acho que é antes. Ele antes da Copa América, ele vinha sendo convocado constantemente. Então é isso. Eu ia falar que tem números bons na Charles, ele tem 9 jogos e 3 gols. Então talvez seja isso. É justamente antes disso. Né? Ele foi 0, mas ele chegou a jogar 9 vezes pela seleção sendo jogador do Bahia. O Bahia, aquele Bahia de 88, teve também Bobô sendo convocado, mas Bobô ele foi convocado já durante Zé Carlos também. E Bobô foi convocado durante as negociações já com o São Paulo, né? Ele até isso eu achei o registro do Bahia. Foi esse registro que me fez colocar Bobô. Quando teve uma convocação, deixa eu ver se eu coloquei o ano aqui, foi em 89. Zé Carlos foi convocado e jogou 3 vezes. Aí Bobô foi convocado. Sai a lista, não sei o que do Internacional, não sei o que do Botafogo, não sei o que, Bobô, do Bahia. Mas até chegar no jogo, ele foi vendido para o São Paulo. E ele foi desconvocado. A primeira convocação dele, ele foi desconvocado por conta das negociações. Ele não tinha contrato nem com o Bahia, nem com o São Paulo, e acabou sendo desconvocado por pressão do Bahia junto à CBF, porque ele não tinha decidido se ele ia, se não ia e tal. E acabou sendo desconvocado, depois ele foi convocado já como jogador do São Paulo. Ele não atua na seleção brasileira como jogador do Bahia, né? De minha parte, para encerrar esse tema, é Luiz Henrique, que Pedro falou, é o último jogador, não só na Copa, mas como da história do Bahia, convocado para a seleção brasileira. A última vez que o Bahia teve um jogador da seleção principal, né? Foi Luiz Henrique, que ele foi convocado tanto em 90 quanto em 91. Então, assim, a última foi em 91, 33 anos que o Bahia não tem um jogador na seleção principal. E aí pode ter, a gente falou tudo isso aqui para falar que Arias vai fazer falta para caramba, né? Arias... Como esses fizeram? Embora eu acho que Gilberto seja até um jogador... A lateral direita do Bahia não é um problema, né? O Bahia tem um jogador que acho que supre bem a ausência, que é Gilberto, por mais que hoje seja reserva de fato, assim, sabe? Acho que Arias vem atuando muito bem. Mas acho que Gilberto é um jogador que vai suprir bem essa ausência de Arias, se de fato ele for convocado. Então, esse é um ponto muito positivo do Bahia. E acho que o Bahia sofre pouco com o calendário,
Sofre com a Copa América, mas não é assim não é um Deus nos acuda, né? Tipo, Em não vamos comparação com perder, os rivais, né? É bem menos. não vamos perder o elenco inteiro por conta da Copa América. Vamos perder uma peça que é importante, mas que tem um substituto, se não à altura, mas mais próximo ali, né? E tem a vantagem que a gente já citou também, que o Bahia não vai perder jogadores, pelo menos a tendência é essa, que não perca jogadores na janela, muito pelo contrário, que consiga até se reforçar. Então, são pontos positivos do Bahia nessa possível briga, né, por coisas maiores na tabela. Agora sim, é importante trazer uma coisa também, né? O Bahia entrou no Campeonato Brasileiro diante de alguma desconfiança, tá? A gente inicia a temporada com o Bahia fazendo ótimas contratações, especialmente no meio campo, e uma tendência de um Campeonato Brasileiro mais tranquilo, mas esse clima assim de tranquilidade, de pensamento que o Bahia podia realmente fazer um bom Campeonato Brasileiro, ele foi se perdendo ao longo dos primeiros meses, porque o Bahia não fez um bom Campeonato Baiano, teve muita dificuldade contra o Vitória, não só na fase final, mas como também nos Bavis que ocorreram pela primeira fase, não só do Baiano, como também da Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste, o Bahia até vence, mas vence com dificuldade, com um jogador a mais e não consegue se impor diante do Vitória. E como os jogos contra o Vitória foram os grandes testes que o Bahia teve, né? Havia uma certa desconfiança, havia um clima de, pô, será que esse time realmente pode nos dar aquela tranquilidade que a gente pensou que teria no início do ano? E eu acho que essas 6 rodadas, elas já devolvem um pouco dessa tranquilidade, tá? Eu acho que hoje a gente já consegue afirmar que o Bahia vai fazer um campeonato tranquilo. O desafio agora é saber até onde o Bahia pode ir, né? Até onde dá para sonhar. Isso que a gente não sabe ainda, mas aquela ideia de um time que vai fazer um campeonato seguro e tranquilo, eu acho que ela já volta, e por mais que 6 rodadas seja um pouco ainda, mas o nível dos adversários, como a gente já falou, o futebol que o Bahia vem apresentando, demonstram que dá para fazer um campeonato tranquilo. Pedro, te ouvi agora sobre o jogo especificamente, né? Me corrija se eu estiver errado, mas o Ceni repetiu mais uma vez a escalação, né? É o Pela terceiro jogo quarta pelo Brasil. vez, pela quarta vez consecutiva. Esse time, Algo que não acontecia desde 2020, tá? Com o Roger Machado. E se for tirar essa de Roger em Saudade, 2020, bateu saudade. eu gosto de Roger, eu acho que ele fez um trabalho. Treinador, né? Depois teve problemas, assim, mas eu gosto de Roger. Poucos E problemas. antes de Roger Machado, a última vez que o Bahia tinha repetido a escalação 4 vezes seguidas havia sido em 1990, tem muito tempo. Viu? Ah, meu irmão, tu tá jogasse essa aí Não, pra sério, cima. sério. Não, Jogasse sério. essa aí pra cima e a gente vai considerar. Alguém confere aí. Alguém confere aí, por favor. Mas é verdade mesmo. Se não fosse essa de Roger, teria sido Mas repete, é a terceira escalação seguida quarta que não vez. aconteceu. Quarta Quarta, vez, quarta, e isso não quarto jogo acontecia consecutivo. desde 2020 com Roger. e E antes antes. de 2020, 1990. Cara, porra, meu. Muito E aí eu te tempo. pergunto, Pedro, até que ponto esse time tem encaixado, né? Essa formação tem encaixado é importante para esse bom momento. E se fica um pé atrás ali, se mais para frente o Bahia precisar mexer mais nesse time, dar uma embaralhada ali, enfim, esse desencaixe pode acontecer, ou tu acredita que, enfim, mesmo se o Ceni precisar alterar, seja por suspensão, lesão, enfim, o jogador convocado, o elenco tende a dar conta, né? Porque o Ceni tá, inclusive, até tá usando poucos jogadores do elenco, né? Até os reservas também são os mesmos, né? Com poucas variações. A gente falou do Fortaleza, que é o inverso, né? É uma grande rotatividade, a gente nem sabe quem é o time titular, mas hoje o torcedor do Bahia sabe qual é o time titular, né? Do 1 ao 11, sabe-se quem são os 11 ali iniciais do tricolor, e aí a partir daí tu pode analisar o jogo de hoje, essa vitória por 1-0 contra o Bragantino. Então, Fábio, eu acho que hoje, de fato, a gente sabe escalar o time. Porque, enfim, são 4 jogos seguidos com o mesmo time titular e tal. Mas o Bahia rodou muito o elenco nos primeiros meses do ano. E eu acho que ainda vai ter mudanças, tá? Tipo, por mais que essa hoje seja a formação titular, mas eu não descarto alterações. Não tô nem falando de lesão e cartão, nada disso.
Tô falando por características de jogo, né? Características de adversário. Eu acho que a gente ainda vai ver mudanças nesse sentido. Lembro até do programa passado, onde a gente falava da partida de Tassiano, que não tinha sido uma partida tão boa assim e tal, que ele vinha num momento de baixa. E eu citava que não seria surpresa para mim se a gente começasse a ver Biel e Ademir entrando de titular no lugar de Tassiano, e hoje Tassiano fez uma partidaça, né? Hoje, para mim, diria até que foi o melhor jogador do Bahia, para mim, o jogador mais importante da partida hoje. Então, eu acho que, por mais que seja confortável, a gente se adaptou, né, a ver um time titular e pensar que isso é muito positivo, mas o futebol mudou muito, né? Então, essas mudanças eu vejo elas com alguma naturalidade, alguma tranquilidade, assim. Certamente vão ocorrer mudanças por conta de características de jogo, e eu acho que elas são bem-vindas, e eu acho que o Bahia tem um elenco também que favorece isso, né? Em alguns momentos a gente citou que o elenco do Bahia era curto, e de fato é curto, o Bahia não tem um elenco grande em termos de quantidade, mas eu acho que o Bahia tem boas peças, e boas peças de reposição. Com o Botafogo, acho até que isso ficou bem evidente, assim, né? O Bahia consegue vencer o jogo contra o Botafogo depois que o Rogério Ceni ele faz ali a segunda parte das alterações. A primeira parte das alterações não rendeu tão bem quando ele entrou ali com Rezende e Rezende mais alguém que ele entrou, e Ademir, Rezende e Ademir. E naquele momento ali o Bahia já vinha muito pressionado na partida, e aquelas primeiras modificações não surtiram o efeito desejado. Mas depois, quando ele vem com a segunda parte, com Depena, com Biel, o Bahia acaba vencendo o jogo e consegue controlar o jogo muito mais do que vinha sendo controlado contra o Botafogo. E essa é uma virtude do Bahia, né? O Bahia, eu acho que tem um elenco que, não, obviamente, não é o melhor elenco do campeonato brasileiro, não é um conforto absoluto, mas é um bom elenco, assim. Um elenco que dá alguma possibilidade de mudança, não só no 11 inicial, mas também durante as partidas. E tem E jogadores que evoluíram, né? Assim, se a gente pegar o Canu, que é um jogador que. pra caramba, evoluiu pra caramba. Canuvaro agora, Pedro Pereira? Podemos chamá-lo agora de Canuvaro? Peraí, né? Inclusive, Canives, até Canives. Canives. Assim, eu acho que é aquela coisa, né? Canu, ele perdeu a posição dele de forma muito merecida. Ele não vinha bem na temporada. O Bahia jogava com Canu e Cuesta, né? E Gabriel Xavier, ele vinha, assim, implorando por uma posição no time titular. Era notável, assim. Qualquer pessoa que acompanhasse o Bahia assim, mais de perto sabia que Gabriel Xavier precisava ser titular. E aí Gabriel Xavier acaba ganhando a posição de Canu, ao lado, o jogo começa a jogar ao lado de Cuesta. Cuesta tem esse problema no nariz e acaba cedendo novamente lugar a Canu. E aí o Bahia começa a jogar com Canu e Gabriel Xavier. Mas mesmo naquela época, assim, que Canu vinha sendo muito questionado, eu lembro que eu cheguei a citar aqui no programa que Canu não era o tipo de peça que a gente deveria descartar. Era um jogador que já tinha vivido bons momentos com a camisa do Bahia e que poderia voltar a ser útil. E isso acabou acontecendo muito mais rápido do que a gente pensava, né? Canu recuperou a posição de titular por conta da lesão de Cuesta e não saiu mais e vinha atuando muito bem, né? Embora hoje a partida de Gabriel Xavier tenha sido espetacular, assim, ao meu ver, tá? Gabriel Xavier jogou muita bola. Gabriel Xavier é o tipo de jogador, assim, que quando ele entra, ele sempre vai muito bem. Claro que às vezes tem exceções, né? O zagueiro às vezes faz uma partida mais questionável e tal. Mas a partida de Gabriel Xavier hoje foi para não deixar nenhum tipo de dúvida. Gabriel Xavier, ele é titularzaço desse time. Eu acho que Cuesta ainda volta, assim, em algum momento, mas Canu até agora não vem dando brecha, né? Não vem dando brecha para perder a posição. E aí, falando sobre o jogo de hoje, eu acho que o jogo de hoje, ele foi uma prova, assim, pro Bahia, né? Porque o Bragantino é um time muito rápido e muito... É um time que me agrada, assim, sabe? Aliás, a partida de hoje, para quem assistiu, assim, sem torcer para ninguém, eu acho que foi uma partida muito agradável de se assistir, porque foram dois times que buscaram gol o tempo todo. E dois times que tiveram chances, né? Desde o primeiro tempo, assim. O Bahia, eu gostei do primeiro tempo do Bahia, mas o Bahia hoje teve que fugir um pouco da característica dele, né? O Bragantino teve mais posse de bola do que o Bahia. O Bahia geralmente é o time que gosta de ter
de ter a bola. E tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, o Bragantino teve um pouquinho mais a bola que o Bahia, assustou em alguns momentos. Acho que no primeiro tempo, as melhores chances do jogo foram do Bahia. Teve um gol anulado já aos 10 minutos ali, mais ou menos, que de fato estava bem impedido, aquele gol que é uma bola de Everton Ribeiro para Tassiano, né? Tassiano marca de cabeça, mas de fato estava um pouco à frente. Talvez a chance que mais me assustou assim, no primeiro tempo foi aquela bola, aquela tentativa por cobertura de Elinho, que eu não vi pela televisão ainda, mas para quem estava de minha posição assim, no estádio, ele vê Marcos Felipe bem adiantado, né, e chuta de longe. E é aquele tipo de bola assim que dura uma eternidade para quem está assistindo o estádio, né? Porque parece que está em direção ao gol. O próprio Marcos Felipe ele vem correndo de uma forma que parece que ele está pensando também que a bola vai na direção do gol. Mas aquela bola durou mais de 5 minutos no ar, assim, até sair pela linha de fundo. Foi uma eternidade, assim. Mas foi um bom primeiro tempo, bem movimentado, com chances para os dois lados. E aí o Bahia consegue fazer um gol, assim, tipo, que foi de extrema importância. Aliás, um belo gol, que começa lá atrás ainda, com Gabriel Xavier brigando, que passa pelo meio de campo do Bahia, né? Passa por Everton Ribeiro, passa por Cauli, até chegar em Tassiano. E aí é aquela coisa, né? O Bahia fez um investimento pesado no meio de campo, com o Jean Lucas, que é o Alexandre, Everton Ribeiro e com a manutenção de Cauli também. E o investimento ele dá resultado, né? Tipo, esse gol ele passa muito pelo investimento que foi feito, né? Porque ele passa pelo pé de Everton Ribeiro, que encontra Cauli, e Cauli acaba tocando para Tassiano, que faz um golaço também, um gol de centroavante mesmo. Tipo, ele consegue girar ali, faz uma excelente finalização. Então, um gol que demonstra assim, né, que o investimento ele dá resultado, um gol que traduz muito isso. E, assim, um primeiro tempo extremamente difícil, mas que o Bahia consegue ir para o intervalo com um placar positivo. Hoje, eu acho que ninguém que estava na Fonte não falou, pô, o jogo hoje foi tranquilo, ninguém falou isso. Mas todo mundo estava muito satisfeito assim, com o primeiro tempo do Bahia, porque foi diante de um adversário que impôs muita dificuldade. O Bahia enfrentou o Grêmio e o Fluminense, que são adversários duros também, mas que não impuseram tanta dificuldade ao Bahia como o Bragantino de hoje, né? E aí o segundo tempo vem também com muita dificuldade, também com o Bragantino tendo a bola e conseguindo criar chances de perigo, criou chance logo no início, teve gol impedido, né, aos 25. O Bahia também teve gol impedido no segundo tempo. E aí, no finalzinho, uma chance absurda do Bragantino, no chute de Natan, uma defesaça de Marcos Felipe, assim, aquela defesa que garante resultado, né? Eu acho que Marcos Felipe, no lance do gol impedido, ele até falha, né? Aliás, ele vem dando rebote em alguns lances nessa Série A, embora tenha sido pelo menos até agora, é uma Série A muito boa de Marcos Felipe, mas com algumas falhas, né? Especialmente nessa questão da rebote e rebote para dentro da área. Eu acho que o gol impedido do Bragantino tem uma falha dele, assim, de cortar a bola ali de dar o rebote ali para dentro da grande área. Mas aos 44 ali ele salvou o Bahia numa defesaça, assim, uma defesa cinematográfica e que dá ao Bahia assim, um placar gigante, né? Não vai ser todo mundo que vai conseguir vencer o Bragantino mesmo jogando em casa, né? O Bragantino é um time que vai criar muita dificuldade e que vai estar, ao meu ver, assim, na primeira parte da tabela. É um time muito preparado. Então, para mim, um placar assim, gigantesco do Bahia. Independentemente da gente estar falando assim, aonde o Bahia vai brigar, se é para título, se é para Libertadores, se é para Sul-Americana. Mas o placar de hoje, especialmente considerando a dificuldade do jogo, eu acho que torcedor do Bahia hoje vai dormir tranquilo, assim. Não foi assim, talvez não tenha sido uma exibição tão brilhante, talvez não, de fato não foi uma exibição tão brilhante como diante do Grêmio, por exemplo, como foi diante do Fortaleza, do Fluminense depois da chuva. O próprio primeiro tempo contra o Botafogo também, mas eu acho que pela dificuldade hoje, os 3 pontos valeram demais, e acho que o Bahia
soube jogar o jogo com as dificuldades que foram impostas de uma forma muito positiva hoje. O Bahia conseguiu se adaptar, jogar diferente. O Bragantino conseguiu marcar bem a saída de bola do Bahia ali, né? Marcou bem Caio Alexandre, e o Bahia conseguiu trazer ao repertório, ampliar o repertório, né? De saída de bola e tal. Tudo isso para mim foi muito positivo hoje. Então, hoje eu vou dormir assim, bem, bem contente com a atuação do Bahia. O Bragantino que não perdia 8 jogos, né? Perdeu hoje e estava invicto, né, no Campeonato Brasileiro. Não havia perdido até esse jogo aí contra o Bahia, o que mostra que realmente foi um grande resultado, né? O Bragantino em casa, fora de casa, é um time que ataca, né? Não quer muito. Até acho que no geral isso até não é tão bom, né? O Bragantino é aquele time que é muito jovem, mas também às vezes parece que não tem a malícia, né? Ali de determinados momentos da partida. A gente já viu isso em vários momentos do Bragantino, mas é um adversário sempre duro para todo mundo, né? E o Bahia conseguiu passar bem. Dos últimos 4 jogos, Pedro, o Bahia só sofreu gol em 1. Né? Também algo que, quando a gente fala, esse meio de campo do Bahia aí, tem que tomar cuidado, que muito contra-ataque, ninguém vai marcar, quem vai marcar aí? Era sempre um questionamento. Mas é porque o goleiro está trabalhando bem demais. Mas eu até acho que sofre menos do que até se imaginava, Pedro. Tu acha que era o esperado? Até porque o Bahia sofreu muito, né? Nos primeiros meses do ano, a gente sempre comentava, né? Que o Bahia tinha uma fragilidade defensiva que assustava em determinados momentos. E essa fragilidade, ela não apareceu nos últimos jogos. Tem sido jogos bem, bem tranquilos. Claro que hoje o Bragantino teve chances, mas não foram chances, assim, dadas com facilidade pelo Bahia. Então, eu acho que esse é um problema que dá para dizer que está superado. Muito bem. Vamos para o campinho? Nosso querido Alan Roberto colocará na tela aqui. A gente vai analisar os jogadores do Bahia que entraram em campo hoje, começando com o Marcos Felipe, que, mais uma vez, importante aí, Pedro, com defesas difíceis. Acho que Marcos Felipe, eu vou dar o verde musgo para ele, né? Um verde, só por conta desse lance que eu comentei, né? Que para mim ele dá um rebote ali que poderia ter sido evitado. Embora nem eu cheguei em casa meio em cima da hora do programa, assim, não consegui ver os lances ainda. Mas pelo menos do estádio ali eu achei que era um rebote que poderia ser evitado. Então vai ficar com o verde ainda, porque a partida dele, ele teve defesas importantes, especialmente essa do chute de Natan já no final do jogo, né? Foi uma defesaça. Não fosse por esse lance que me deixou um pouco inseguro, sem dúvida nenhuma seria o verde-limão para ele. Mas vou ficar de verde músico para Marcos Felipe hoje. Vamos para a zaga, Gabriel Xavier e Canu. Partidaça de Gabriel Xavier, partidaça. Falei dele mais cedo, né? Não vou nem me alongar muito, mas é um cara realmente que vem a cada jogo comprovando que aquela insistência da torcida pedindo Gabriel Xavier como titular era uma insistência correta, né? Fez um jogo hoje para mim sem praticamente nenhum erro. O lance do gol começa com ele. Talvez, se a gente for olhar os melhores momentos assim, talvez nem apareça a luta dele para recuperar a bola no lance do gol, né? Mas para mim é uma partida espetacular, assim, verde, muito verde aí para ele. E o Canu? Canu, boa partida também, não vou dizer que foi impecável, mas eu acho que foi uma partida ok, assim, de Canu, sem erros graves. Não foi brilhante, mas acho que o verde músico para Canu tá bem aplicado. Bom, vamos para as laterais, começando com Arias. Arias hoje, ele vem sendo um cara muito importante, tá? Nos 2 últimos jogos, para mim, ele foi o melhor em campo, inclusive. Ele hoje, ele não contribuiu tanto ofensivamente, assim, ele contribuiu menos do que nos últimos jogos, ofensivamente, né? Contra o Botafogo, por exemplo, o primeiro tempo do Bahia foi brilhante, ele foi responsável pelas 3 principais chances de gol
que o Bahia teve naquele primeiro tempo. Foi uma partida espetacular dele. Mas eu acho que hoje, defensivamente, ele teve uma importância e atuou muito bem. Tô procurando motivos, assim, para dar um verde musgo, assim, para Arias. Porque ele Arias não. está inscrito na Copa do Nordeste. A Arias está inscrito na Copa do Nordeste, sim. Tá, sim. Qual o reforço do Bahia que chegou e não deu tempo? Acho que de pena, talvez, né? Depena, de fato, não tá. Depena não tá, com certeza. Mas Arias tá. Atua na Copa do Nordeste. E vem Já sendo um tá cara bem. muito importante, tá? Tipo, um cara que realmente tomou conta da posição, assim, que não é uma posição sem concorrência, mas ele tem estado muito bem. Eu não vou dar o verde limão, assim, tipo, Lula Bonfim, ele fala, né? O verde limão ele tem que ficar reservado pro cara que jogou muito, que destruiu. Arias não teve nenhum defeito hoje, não teve nenhuma falha, mas também não foi tipo, aquele cara brilhante, né? Então eu vou ficar com verde musgo pensando no que Lula Bonfim fala. Porque se ele tivesse aqui, ele ia dar o verde musgo. E o Juba? A mesma análise por aí da Por aí análise também? também, tá? Juba, a última partida dele foi bem mais ou menos na lateral esquerda, né? Mas hoje ele foi bem. Hoje ele foi bem. Há 2 jogos atrás a gente fez o telecast aqui, eu e o Lula também, a gente elogiou pra caramba a Juba. E no último jogo ele não tinha ido tão bem assim. Mas hoje fez uma partida ok também, fez uma partida segura. Eu acho que a análise é parecida com a de Arias. Eu acho que Arias foi até melhor do que ele, tá? Mas também é um cara que não atrapalhou em nada, não teve falhas como teve na última partida. Então, um verde musgo também para Juba. É um verde musgo com menos cor assim do que o de Arias, mas um verde musgo merecido também. Bom, vamos para o meio de campo, né? Tem muita gente para analisar nesse setor. Vamos começar pelo Caio Alexandre. Sempre muito bem Caio marcado, né? O Alexandre, Caio Alexandre, né? Nos jogos, muito eu sempre acho que marcado. ele tem pouco espaço, geralmente, né? Eu acho assim, os times que estudam o Bahia, especialmente a saída de bola do Bahia, eles fazem uma marcação diferente, né, em Caio Alexandre. E eu acho que Caio ele vem tendo dificuldades que são naturais também. Quando você joga assim ele marcado, é natural que você tenha mais dificuldade, né? E hoje ele foi muito bem marcado. Tanto que o Bahia teve que mudar um pouco a saída de bola hoje por conta da boa marcação que o Bragantino fez em Caio Alexandre. Eu acho que foram dificuldades naturais, assim. Eu não diria que ele jogou mal. Para mim seria, eu poderia dar regular para ele, poderia, mas eu acho que ele tá ali no entre o regular e o jogou bem, assim, sabe? Acho que a marcação nele pesou muito. Hoje eu tô tranquilo, tô feliz, assim, eu vou dar o verde musgo para Caio. E o dinâmico Jean Lucas, que Pode encher aparece. o time de verde, meu amigo. Não se preocupe, não. É, E Jean Lucas, aí sim, acho que gostei muito da partida de Jean Lucas hoje, tá? Acho que fez uma excelente partida. É um cara que dá uma dinâmica assim para o meio campo do Bahia que é importantíssimo. Para mim a partida hoje dele é de verde e limão assim. Gostei muito da partida de Jean Lucas. muito bem. Bom, vamos continuar com os titulares, depois a gente vai só para os reservas. Everton Ribeiro participou do primeiro gol, né? Deu a semi-assistência ali Uhum. pro Cauli. Participou do primeiro gol e vou te dizer, viu, contribuiu muito defensivamente também hoje. A gente vou até citar meu amigo Lula aqui de novo. Lula fala muito que ele gostaria de contar com Everton Ribeiro por mais tempo, porque ele acha que Everton Ribeiro ele acaba tendo que voltar muito, né, para ajudar na marcação, ajudar defensivamente. Mas eu tô cada dia mais convencido assim que essa participação defensiva de Everton Ribeiro é muito importante para o Bahia. E eu entendo o que Lula fala, mas eu começo a achar que vale a pena você ter Everton Ribeiro por menos tempo, desde que ele consiga voltar e atuar defensivamente como ele atuou hoje. Ele, para mim, hoje foi muito importante, tanto na criação, ele participa do lance do gol, como o Fábio já citou, e ele volta, ele rouba muita bola, é um cara que contribui muito, assim, defensivamente também.
partidaça de Everton Ribeiro, assim, não tenho do que me queixar, tipo, pra mim é verde limão, assim. E Cauli, mais uma vez, decisivo, né? Cauli, mais uma vez, decisivo, excelente, foi perfeito na hora do gol, assim, deu um passe na medida para Tassiano, um passe que não era fácil, e ele conseguiu dar com muita tranquilidade. Cauli é um cara que às vezes ele fica mais apagado, ele participa menos do jogo do que Everton Ribeiro, mas quando ele participa e consegue acertar, ele é muito decisivo, né? É, eu fico bem na dúvida, assim, se eu dou o verde limão para Cauli ou se eu dou o verde musgo, mas sim, o jogo foi 1-0, né? Foi 1-0 com o lance que determina o que a gente está falando aqui do jogo passa pelos pés dele. Então, para mim é verde limão, assim, tipo, foi um cara que teve uma importância muito grande no lance do gol. Então, vou de verde limão. Hoje eu tô tranquilo. Vai ser todo mundo verde aí hoje, né? Pô, vamos completar. Vamos pro paraibano Tassiano, que Para mim, melhor em campo. é o meia mais atacante do futebol brasileiro, né? É. E para mim, melhor em campo hoje, tá? Melhor, eu fico dividido entre Tassiano e Gabriel Xavier. Mas, como eu já falei aqui, o lance que determina a partida, tudo que a gente está falando aqui hoje, vale por conta do gol que o Bahia marcou. E Tassiano, ele participa muito bem do lance do gol. Ele é muito feliz e não é só o lance do gol, tá? Eu acho que Tassiano fez uma grande partida hoje. Falei mal dele no último telecast que eu participei aqui. Falei que ele não vivia assim uma fase tão boa e hoje ele participou, assim, foi para mim o melhor em campo. Pode colocar para mim o verde limão e a coroinha também, né? Que não tem mais coroinha, né? Agora é só a medalhinha. Pode levar a medalhinha ali também. Para mim, foi o principal jogador da partida hoje. Para completar os titulares, o Everaldo, que, pelo que eu vi do jogo, foi mais discreto, né, do que as outras partidas. Foi. Eu não acho que tenha sido uma partida ruim de Everaldo, tá? Mas não foi tão boa como vinha sendo. Ele. Acho até que a primeira substituição que Rogério faz hoje é justamente a saída de Everaldo, e para mim foi uma substituição bem acertada. Everaldo hoje ele não conseguiu contribuir tanto como centroavante, mas ele voltou, ele marcou, não foi uma partida ruim. Ele. Para mim, eu fico na mesma divisão assim que eu fiquei com o Caio Alexandre. Caio Alexandre eu falei muito por conta da marcação, né? Eu acho que Everaldo também teve mais dificuldade pela dinâmica do jogo hoje. E eu fico também entre o amarelo e o verde musgo, assim, para Everaldo. Se eu desse o amarelo e ficasse o time todo verde e só Everaldo amarelo, vocês iam dizer que eu tava pegando o pé de Everaldo, né? Então eu vou dar o verde musgo, assim, só para ficar bonito na tela. Muito bem, então vamos para os reservas agora. O Ademir entrou muito. Dá para avaliar o Ademir ou ele fica sem nota? Não, assim, eu acho que dos reservas, eu acho que quem dá para avaliar mais é Biel. E aí eu não gostei Entrou muito mais da partida cedo, de né? Biel, tá? Biel, para mim, ele perde uma grande chance que o Bahia teve de matar o jogo. Porque 1-0 era um placar, por mais que fosse justo, mas era um placar que colocava riscos ao Bahia, né? E Biel teve uma grande chance de fazer o segundo gol, mas ele acabou se desequilibrando. E não foi só isso, tá? Eu acho que a participação de Biel hoje foi mais discreta. Não gostei do jogo de Biel hoje. Vou dar o razoável, porque o time todo foi bem, assim. Mas poderia ser até um jogou mal, tranquilamente. Biel jogou mal hoje. Não, acho que a tradução melhor, assim, pra partida de Biel é jogou mal. Então, vou ficar de laranja, assim, pra Biel. Os demais, dá para a gente Os demais é pontuar mais alguma difícil, coisa? assim. Acho que não tiveram, assim, tanta participação no jogo hoje. A Ratão um pouco participou também. Vou deixar os outros sem nota, tá? Acho que dos reservas, eu acho que quem merece, de fato, uma avaliação é Biel. Para quem odiava time verde, Bahia. Era uma zica A do Bahia jogar Kryptonita, contra né? time verde. Tá, A Kryptonita. tá quase um padrão alternativo aí, meu amigo. Porque assim, velho, Mas eu coletivamente torço por isso mesmo. foi uma boa partida, assim, coletiva do Bahia, né? Gostei muito do Bahia hoje. Não foi tão brilhante como em outros jogos, mas realmente é difícil você falar que alguém jogou mal hoje.
De fato, assim, desses que estão na tela, dos titulares, principalmente, eu acho que dá para falar que Caio Alexandre e Everaldo estiveram um pouco abaixo dos demais, mas não dá para dizer que jogaram mal. Não dá nem para dizer que foram razoáveis, assim, tipo... Everaldo, talvez, eu acho que Everaldo, a nota mais justa seria o amarelo. Eu só não botei o amarelo para ele não ficar, assim, sozinho de amarelo e com esse histórico, e já falando que eu pego no pé de Everaldo, assim. Mas não foi uma partida ruim, não. E aí, falando sobre Ceni, né? Falando coletivamente hoje o Bahia foi muito bem. E isso é mérito de Ceni também, né? Eu acho que ele vai acabar levando o verde, mais verde, né? Por conta da atuação que foi muito segura hoje. E principalmente por ter conseguido entender o jogo do adversário e ter jogado uma partida diferente do que o Bahia vem jogando. Mas ainda assim com um nível muito bom. Muito bem. Ainda falta... A gente tem que distribuir 2 medalhinhas, Pedro. Vamos lá. De Medalha de prata para Gabriel Xavier. Que poderia ser ouro, sim, tranquilamente. Fiquei realmente dividido entre Tassiano e Gabriel Xavier, mas pela participação... Os dois tiveram participação no lance do gol, né? Tem isso. Mas a participação mais efetiva e mais diferenciada também, para mim, foi o Tassiano. Eu gostei mais da partida do Tassiano, assim, no conjunto, especialmente no primeiro tempo, então eu dei a medalhinha de ouro pro Tassiano por conta disso, mas poderia ser Gabriel Xavier tranquilamente. E a prata vou deixar com o Jean Lucas. Gostei muito da partida de Jean Lucas. Muito bem. Assina embaixo, maestro? Você tem alguma objeção aí nessa? Não, o time hoje foi alviverde. Tá bem entregue, a atuação foi muito boa. O nível o desafio da partida foi nesse nível, o Bahia correspondeu muito. O pódio está sendo, para mim, tá bem colocado. Gabriel Xavier é um dos destaques. Teve bronze, não? Teve ali, Jean Lucas. Tá esse pódio mesmo. Muito bem. O Bahia agora que tem um adversário, o melhor time do futebol brasileiro no momento, que é o Atlético Mineiro, né? Duríssimo. Um empatezinho, pô, sair um empate lá tá ótimo, né? Se competir, eu acho que já tá bom, viu? Assim, se for um jogo duro, assim, eu acho que já deixa uma boa, sem dúvida, uma boa impressão que vai realmente brigar com todo mundo, assim. Mas, assim, o Bahia não joga esse meio de semana e o Atlético vai para o Uruguai, né? Então, pode ser que... Se bem que o Atlético não jogou esse final de semana porque a partida foi adiada contra o Grêmio, né? Mas é isso, finalizado aí a sequência do Atlético é Libertadores, Bahia e a volta da Copa do Brasil com o Sport na Arena Pernambuco.